Oi gente, tudo bom? Aqui é a Mel Ferraz do blog Literatura-se e hoje eu vim responder a uma tag chamada Você Prefere? Bom, quem me tagueou foi o Bruno, eu vou deixar o link pro canal dele aqui embaixo. Ele traduziu da gringa, eu vi esse vídeo original logo que saiu e eu até pedi pra pessoa deixar eu traduzir, que é o canal Roy K. Books, eu acho. Vou deixar ali embaixo também o link pro original. A pessoa deixou, mas o Bruno foi mais rápido que eu e acabou me indicando, então vamos lá que eu vou responder, são várias perguntinhas assim que eu preciso responder. A primeira pergunta é se eu prefiro ler livros únicos ou trilogias. E eu acho que eu prefiro ler livros únicos, porque já teve uma época que eu preferia ler trilogia pra, sendo uma série, pra passar mais tempo com a história, mas hoje em dia eu acho que eu prefiro livros únicos, porque, não sei, eu tenho a impressão de que eles são mais acabados, mais bem acabados, aliás, e que não ficam enrolando tanto quanto algumas trilogias. É lógico que tem trilogias e trilogias, né, mas sei lá, eu tenho essa impressão de que eu prefiro os livros únicos e de que ultimamente eu tenho preferido. A segunda pergunta é um tanto quanto polêmica, que é se eu prefiro ler autores homens ou mulheres. E eu acho isso muito, sabe, e eu não sei, eu preferia não responder essa pergunta porque eu não faço essa distinção. Eu nunca tinha pensado nisso, quer dizer, eu já tinha pensado que, logicamente, na literatura, principalmente a mais antiga, não a contemporânea, a mulher tem menos, chance, tem menos espaço ali, mas não que eu tenha eu tenho autores preferidos e geralmente são homens. Então talvez eu fique com os homens, né, se eu tenho mesmo que escolher, eu acho que eu fico com os homens porque dentre os autores que eu mais gosto, a maioria são homens. E eu digo a maioria, não é que eu não tenha, pelo amor de Deus, gente, não me entendam mal. Os passarinhos adoram gritar pra mim enquanto eu estou fazendo vídeos, gente. A terceira pergunta é se eu prefiro comprar na livraria Cultura física ou no Submarino online. Tem algo que não seja, uma resposta que não seja a livraria Cultura física? Gente, vocês já viram a Cultura física? É simplesmente sensacional, assim. Brincadeiras à parte, eu prefiro livrarias físicas, apesar do preço ser mais caro. Então, se fosse pra eu comprar, se eu tivesse dinheiro mesmo assim, pra comprar em livrarias físicas, eu preferia física, sim, porque eu gosto de escolher o livro, de ver os outros livros, enfim. Tem todo aquele encanto, né, de uma livraria física. Mas, por conta dos preços, eu prefiro comprar pela internet. Então, se eu fosse mesmo ter que escolher, sim, decidir mesmo, eu prefiro livrarias físicas. A quarta pergunta é se eu prefiro que todos os livros virem filmes ou séries de TV. Ai, gente. Eu acho que eu prefiro séries, mas não aquelas séries tão longas, sabe? Não sei se vocês conhecem True Detective, que é uma série mais curta e cada temporada, eles têm essa previsão de fazer uma história diferente. Então eu acho que isso seria bacana, assim, ser um seriado, porque em um filmes geralmente não são fiéis aos livros, justamente por terem aí suas 2 horas de duração. Então eu acho que seriados ficariam melhores, porque daí dá pra desenvolver mais a história. Apesar de que se fosse muito longo o seriado, então aí, deslancharia pra enrolação. Mas eu acho que eu prefiro séries. Quinta pergunta, ler 5 páginas por dia ou 5 livros por semana? E eu prefiro ler 5 páginas por dia de livros bons, que é mais ou menos o que eu tô fazendo ultimamente. Porque eu acho que eu já percebi isso comigo mesma. Por exemplo, em férias ou em maratonas literárias, quando você tem que ler muita coisa, você acaba às vezes perdendo muita coisa do livro. E isso não é tão bacana, assim. Então, se fosse pra uma vida inteira, eu preferiria ler 5 páginas por dia, porque daí eu iria aproveitar melhor. Não sei. A sexta pergunta é ser um crítico de livros ou um autor? E com certeza ser um autor, apesar de hoje em dia eu fazer mais crítica do que escrever. Mas eu tenho um sonho, e é um sonho de muita gente, que é virar um dia escritor, então talvez... com certeza essa é a minha opção.
Se bem que se eu deixasse de escrever resenha por isso, eu não iria gostar. Porque eu gosto de escrever resenha. Mas enfim, eu acho que eu prefiro ser escritora. 7ª pergunta. Apenas ler seus 20 livros favoritos para sempre ou somente ler livros novos? E eu prefiro somente ler livros novos, apesar de me doer o coração dizer isso, mas eu não faço tantas releituras assim. Creio que mais pra frente eu farei mais releituras, mas eu acho que seria muito triste você ficar com só 20 livros da sua vida inteira, sabe? Então eu prefiro a segunda opção. 8ª pergunta. Ser um bibliotecário ou um vendedor de livros? Eu acho que no momento eu iria preferir ser uma bibliotecária, porque daí eu teria mais contatos, eu seria teria uma rotina mais calma. Não sei, é difícil também essa pergunta. Mas eu acho que eu gostaria de ser bibliotecária, eu sempre vi essa coisa com bons olhos. E uma vez eu até já fui estagiária numa biblioteca e é super bacana, então eu gosto bastante dessa ideia, assim. 9ª pergunta. Ler apenas o seu gênero favorito ou poder ler todos os gêneros exceto o seu favorito? Ai, querem me matar. Ai. Não dá, gente, pra ficar sem seu favorito. Bom, considerando que hoje em dia meu gênero favorito são os clássicos, eu acho que tem muito clássico, né, por aí, então talvez eu escolho ficar com somente os clássicos. Eu acho que sim. Acho que somente um gênero. E se eu deixar de gostar de clássicos? Acho que não. Tá, eu fico só com um gênero mesmo. E a 10ª e última pergunta, ufa, né, estão me colocando na forca, ler apenas livros físicos ou e-books? Eu gosto muito de livro físico, gente. Eu tenho Kindle, mas eu uso pouco, apesar de gostar bastante também e de achar que mais pra frente eu vou usar bem mais. Mas eu amo livros físicos, não tem como eu ficar sem, eu tenho essa coisa na cabeça, assim, que seria impossível ficar sem meus livros físicos, porque eu sou bem materialista nesse ponto, eu gosto de ter os meus livros aqui em casa comigo, eu gosto de folhear, né, vocês me entendem, eu acho. Bom, essa foi a tag, o que você prefere? Eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas, se vocês quiserem responder, fiquem à vontade, se vocês não tiverem vlog nem nada, quiserem comentar aqui embaixo as respostas de vocês, eu ficaria muito feliz de debatê-las, de ouvi-las, enfim, de saber o que você responderia nesses casos, porque são casos bem difíceis e, né, eu gostaria que vocês respondessem. Então é isso, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!